Boa noite, meu nome é Luciana, eu sou publicitária, nasci em São Paulo, moro em São Paulo e trabalhei sempre aqui. Eu tenho 50 anos, tenho um filho de 20 e ele estuda na Casper Libero, eu também estudei na Casper Libero. Eu fiz comunicação, quando a Casper ainda era comunicação, não era curso de PP, e isso faz muitos anos. Natural, né? Eu trabalhei sempre em agências de publicidade, comecei no primeiro ano da faculdade, eu entrei na UMAP e fui mídia. Entrei no departamento de mídia e a minha carreira toda aconteceu no universo de mídia. Eu trabalhei em agências, trabalhei em veículos, trabalhei em clientes, mas eu sempre estive dentro do universo de mídia. Eu comecei a trabalhar quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano, e eu fui para a UMAP. Naquele tempo, a gente começava como secretária, não existia estágio. Então, os meninos iam trabalhar como office boy e as meninas como secretária. Era um pouco preconceituoso isso, né? Porque os meninos podiam ser secretária e as meninas podiam ser office boy, mas isso não existia. E aí, eu entrei na mídia, mas eu nunca quis ser mídia. Eu sempre quis trabalhar com produção, em produtora, e isso eu tinha muito certo e muito seguro. Eu não era uma pessoa que não sabia que eu queria da propaganda, eu tinha certeza absoluta que eu queria trabalhar com produção. Eu já fotografava desde menina, sempre gostei muito de fotografia. E aí eu entrei na UMAP, na mídia, porque eu recebi um convite de uma pessoa que eu conhecia, da vida, e ela me levou para trabalhar com ela. E eu fiquei um tempo, mas não me encantou, porque realmente eu nunca quis ser mídia. E aí, a partir de lá mesmo, eu consegui uma vaga para trabalhar numa produtora. Aí eu fui trabalhar numa produtora, muito legal na época, era uma produtora bem grande. Eu fiz lançamento de carro, eu fiz comercial fora do Brasil, foi uma experiência muito legal, mas eu concluí que aquilo não era o que eu mais queria fazer. Eu sentia muita falta da agência, eu sentia muita falta das pessoas. O ambiente da agência me fazia muito mais feliz que o ambiente da produtora. E aí eu resolvi que eu queria mesmo então voltar para a agência e comecei a descobrir que a mídia podia ser muito mais legal do que aquela impressão que eu tinha tido inicialmente. Aí eu saí da produtora e fui trabalhar na Macan. A Macan na época era a Macan Erickson, hoje ela é W Macan, porque ela se juntou com a W Brasil. E aí o Washington foi para a Macan, mas na época ela era a Macan Erickson e era a maior agência do mundo. A Macan sempre foi uma referência assustadora de negócios, de volume de dinheiro, de negócio de comunicação mesmo. Não era nem a agência mais criativa da época, mas ela era uma agência muito pesada em negócio. E que para mídia isso é fundamental. Às vezes você quer trabalhar com mídia e cai numa agência que é só criativinha, ninguém vai dar a menor atenção pro seu trabalho. Mas a Macan e mídia era uma coisa que era o carro-chefe da agência. Então eu fui para lá, ainda muito nova, ainda estava na faculdade, e fiquei alguns anos. Foi uma experiência sensacional, eu acho que assim... A minha carreira inteira aconteceu graças à minha ida para a Macan, porque ela era uma agência com profissionais os melhores do mercado, reconhecidos publicamente. Hoje a gente não tem isso mais nas agências, assim, pessoas que sejam grandes nomes, grandes marcas do que elas fazem. Hoje todo mundo é meio mais ou menos igual, mas naquele tempo não, naquele tempo... As pessoas eram muito representadas mesmo dentro das suas categorias. Então, os melhores caras de mídia trabalhavam na Macan. E isso foi muito importante, porque eu era muito nova e eu já comecei num formato de trabalho muito intenso. Então, as contas da Macan eram as maiores contas do mercado. Os negócios de mídia da Macan eram os melhores projetos que se tinha. O que a gente vê até hoje, às vezes, não sei, acho que sumiu um pouco, mas os tops que acontecem de 8 segundos, de 10 segundos antes da programação, e isso existia
para fazer o alinhamento das afiliadas da transmissora daquele sinal. Então, tinha lá, agora top de 8 segundos para o Jornal Nacional. E aí tinha 8, 7, e esses topzinhos, todas as emissoras se acoplavam para o Jornal Nacional, que é um programa nacional, entrar no mesmo instante no Brasil inteiro. Esse top não existia, esse top foi criado na Macan como um projeto comercial. A gente queria patrocinar um programa e aí criou-se esse modelo para poder patrocinar esse espaço antes das programações nacionais. Então a Macan tinha uma força muito grande, era uma coisa muito importante para a gente que estava começando. Você começava já numa estrutura onde as coisas muito legais aconteciam. Aí eu fiquei lá uns anos, acho que uns 5 anos, e atendi contas importantes, atendi GM, Chevrolet, Nestlé, Nike, e contas muito diferentes umas das outras, então você acaba tendo oportunidade de entender como os clientes funcionam, o que para um é importante, para o outro é um pouco menos, então foi muito legal. Aí eu saí de lá para ir para Thomson, porque eu atendi a GM, que era uma conta muito forte de negócio. Foi para a própria GM que criou-se essa coisa do top, dos 8 segundos. E era uma conta muito de fazer negócio, patrocinar grandes eventos, patrocinava futebol, patrocinava Fórmula 1, patrocinava um monte de coisa que eram tidos como os grandes projetos de mídia no Brasil. Ainda são, mas naquela época era demais, assim, virava assunto no mercado quem era o patrocinador de um projeto desse. E aí eu senti a falta de ter um trabalho mais técnico, porque mídia é técnica, mídia é... As pessoas acham que mídia é muita conta e tal, na real não é, é muito mais estatística, é muito mais você entender as coisas que depois elas são transformadas em número, mas ela é muito mais interessante do que falar em números. Eu, por exemplo, nunca fui boa em matemática, fico de recuperação de matemática desde a 4ª série, e eu sou uma mídia, sim, com um resultado feliz. Então, essa conversa de que quem é mídia precisa gostar de conta é uma bobagem. Existe isso, mas é uma bobagem. E aí eu fui para Thomson porque eu queria atender uma conta mais técnica, uma conta que talvez os números tivessem mais valor. E eu fui trabalhar com a Unilever, que era a maior conta do mundo, assim, tecnicamente falando. A Unilever, todos os grandes cases de comunicação, era a Unilever que trazia. A Unilever de Londres desenvolveu todas as métricas e as regras que o mercado inteiro usa de mídia, nasceram dentro da Unilever. Então, era uma conta que é impossível você não se desenvolver atendendo uma conta dessa. E eu queria muito atender uma conta assim. E eu fui para Thomson para atender a Unilever. Na época eu já não era mais assistente, né? Já tinha passado alguns anos, eu já era gerente de mídia. Só que depois que eu cheguei na Thomson, a Thomson ganhou a conta da Ford, que era uma conta também internacional, era da Thomson no mundo inteiro, só no Brasil que ela era da Young. Mas aí teve um alinhamento e a conta foi para a Thomson. Aí a Thomson trouxe as pessoas da Young para atenderem junto, então veio muita gente junto com a conta, mas não gente o suficiente. E aí a equipe que chegou soube que eu tinha trabalhado com Chevrolet, com GM, muito tempo. Fazia só 2 meses que eu estava lá trabalhando com o Unilever. E aí me chamaram e me pediram para ir atender Ford. Eu adorei, porque eu sempre gostei muito do negócio da indústria automobilística. Esqueci até o porquê que eu tinha ido parar na Thomson, abandonei essa ideia de técnicas e voltei para o mundo das montadoras. Aí eu fiquei na Thomson alguns anos também, foi muito legal. A Thomson tinha um ambiente também muito bacana, eu fiquei grávida trabalhando lá, meu filho nasceu quando eu trabalhava lá, então eu tenho uma relação com a Thomson muito, muito querida também. Com a Ford também, foi a conta que eu trabalhei o tempo inteiro, porque eu fui para atender a Unilever e logo troquei e fiquei com a Ford até o dia que eu saí. Então eu também
tenho um carinho muito grande pelo universo de montadora e pela Ford especialmente. Fiz muitos trabalhos muito legais, fiz a mudança toda da chegada da Ford como uma marca isolada, que antes era junto com a Volkswagen, e todos os carros que a Ford foi lançando. Foi um trabalho muito legal, fui muito feliz. Aí eu saí de lá para ficar um pouco em casa. Meu filho era pequeno, eu queria ficar mais perto dele do que o ritmo de vida que eu levava. E aí eu fiquei 1 ano em casa, cuidando dele. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E como as coisas todas se encaixam, quando era hora de eu voltar, me chamaram para atender a Unilever na Lowe, que era a agência que na época tinha a Unilever, que não estava mais na Thomson. E aí eu fui. E aí essa hora que eu descobri o que era uma conta como a Unilever. Então, aí eu já também estava já nessa posição mais de liderança, foi muito legal, trabalhei com muitos produtos, lancei muitas campanhas, tive alguns cases muito legais, ganhamos prêmios, fiz trabalhos que viraram referência da Unilever em Londres, estão lá até hoje. Então também foi um pedaço da minha carreira muito feliz. E fiquei lá também uns 5 anos e achei que já era hora de sair, porque eu sentia que tudo que eu podia fazer pelas marcas que eu atendia eu já tinha feito. Então talvez uma outra pessoa que chegasse no meu lugar ia ter ideias novas, diferentes, e ia conseguir agregar mais do que eu já estava fazendo. E aí eu fui para uma agência menor, que era um modelo completamente diferente de tudo que eu já tinha trabalhado, porque eu só tinha trabalhado em grandes agências, multinacionais, sempre. As 3 que eu estava eram 3 das 5 maiores do país. Então eu achava que eu queria um modelo um pouco menor. E aí eu fui para uma agência brasileira que nasceu naquele momento. Eu fui no lançamento da agência. E era de um criativo brilhante, um dos caras mais iluminados que eu já trabalhei. Ele chama-se Attila Francucci. Se vocês tiverem a oportunidade de vê-lo, não percam. E ele montou essa agência para trabalhar com Skin Cariol, que era uma marca de cerveja e que ela ia virar nova Skin. Na época ela ainda era uma cerveja menor e tal, e aí ele montou a agência com pessoas que ele escolheu, assim, muito escolhidas por ele, para ser uma agência com pouca gente, mas com gente de agência grande, com pensamento grande, com entendimento real da publicidade. E aí também foi outra coisa muito bacana, porque ele, como era uma pessoa muito open mind, todos os formatos que eu conhecia de mídia lá não existiam. Ele criou trios de criação, então a gente era um redator, um cara de planejamento e uma pessoa de mídia. Não existiam departamentos, o departamento de mídia, o departamento de criação, o departamento de planejamento. Não, eram núcleos de criação. E a gente trabalhava todo mundo junto com as contas que cada núcleo atendia. Então era um modelo muito vanguarda, um modelo que nem comportaria numa agência grande, que tem coisas muito mais burocráticas, até esse tipo de coisa nem daria certo mesmo. Como é uma agência pequena, com clientes menores, esse modelo funcionava muito bem. A gente trabalhava juntos, sem uma estrutura muito vertical, muito hierárquica. Era uma coisa muito de parceria e de fluxo. Então isso era muito legal, funcionou muito bem e a agência sempre foi muito bem avaliada pelos clientes. Era um modelo muito interessante. Mas, como tudo que é muito fora da caixa, tende a acabar logo. Assim, o mercado não consegue absorver coisas ainda muito disruptivas. E naquele tempo isso era muito. Hoje não, hoje é mais fácil, mas isso era muito. Aí o Attila acabou fechando a agência, achou que ele não queria mais, queria trabalhar com outras coisas, foi fazer filme, foi fazer campanha política. Ele é quem faz as campanhas do Dória, então ele se envolveu no universo de política e não quis mais a agência.
Aí eu também não queria mais voltar para nenhum outro modelo de agência, porque tinha sido uma experiência muito, muito especial e diferente. Então eu resolvi que eu queria mudar de lado, que eu queria trabalhar em veículo, porque eu já tinha uma história longa de mídia, de entendimento de mídia, de clientes diferentes, de exigências diferentes. Então eu me sentia muito preparada como mídia. E aí eu achei que era hora de eu entender como é que funcionava o mundo do outro lado. Porque eu tinha muita dificuldade, inclusive, em ter bons atendimentos de veículos. E eu sempre acho que o comprador vira um bom vendedor. E esse era o meu momento, assim. Eu era uma compradora que me tornei vendedora. Então eu fui para a editora Globo. Hoje as revistas estão praticamente acabadas, mas a revista era o segundo maior meio no país, tinha uma força gigantesca as revistas, todas elas, né? E aí umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas a editora Globo tinha os títulos mais relevantes em conteúdo. A editora Abril tinha os maiores títulos em circulação, em número, e a editora Globo tinha conteúdo. Então eu fui para a Globo e era Globo, organizações Globo, infra da Globo, tudo funcionava muito bem. Adorei, fiquei lá uns anos, fui também muito feliz, mas saí de lá para ir para o cliente. E aí eu fui para o Carrefour, que era uma coisa que também sempre me despertou. O universo do varejo é muito louco. E eu achava que eu também um dia tinha que conhecer mais de perto o varejo. Aí eu fui para o Carrefour, fiquei também no Carrefour uns anos, foi muito legal. E aí do Carrefour é que eu fui para onde eu estou agora, que é essa agência de planejamento de out of home. Então, o que a gente faz é exclusivamente out of home, a gente atende as agências de propaganda e alguns clientes diretos. Então, a minha equipe, que é uma equipe de planejamento, a gente atende as agências do grupo WPP, que é a Young e a Grey e outras agências, mas a gente faz para eles toda a estrutura de planejamento de mídia exterior. Eu acho que toda carreira, o que pode fazer com que ela seja uma carreira muito bem sucedida ou não, é a sua história de vida. Não tem nada a ver com a faculdade que você estuda, não tem nada a ver com o quanto você se dedica às aulas, por melhor ou pior que elas sejam, não tem nada a ver com isso. O que te faz ser um cara bem-sucedido é você conversar com o manobrista, é você entender como pensa o caixa do supermercado, é você se atender uma conta de cerveja, conhecer os caras da cervejaria, ir com eles em boteco na periferia e entender o que é que as pessoas bebem com a barriga no balcão. Se você atende uma montadora, como eu atendi várias, você tem que sim ir lá para a pista de prova e testar o carro que vai ser lançado e andar com o carro e levar na sua casa. Não dá para achar que a pessoa que não bebe vai atender uma conta de cerveja. Isso não tem a menor condição de acontecer. Não dá para achar que quem não gosta de carro, quem não olha para um carro como o brasileiro olha, que acha o carro um símbolo de status, que acha o carro um produto inestimável como glamour, não achar nada disso em um carro. Então, é fundamental que primeiro você viva aquilo que você trabalha. Você tem que viver aquilo. Eu a vida inteira gostei de carro. Quando eu atendi montadora, eu fiz até comercial de Ranger, porque eu de verdade gostava daquilo, eu tinha um carro daquele, eu não só atendia uma conta e eu não tinha nenhuma afinidade com aquele produto. Então, uma das coisas mais importantes é você de verdade gostar daquilo que você está fazendo. Se não gosta, não vai rolar. E a outra coisa é você trazer para o seu trabalho toda a sua história de vida. Então, o publicitário, ele tem que ter uma alma muito de jornalista. Não é à toa que até pouco tempo atrás o curso era o mesmo. O jornalista é um cara que dorme e acorda curioso. Ele dorme e acorda querendo saber mais, querendo conhecer mais, querendo viver mais, querendo descobrir mais. E o bom publicitário é assim. O cara que de verdade vai transformar uma marca, ele é um cara que tem que saber tudo sobre aquele assunto e sobre qualquer outra coisa que vai agregar valor para esse assunto.
Então, quando você resolve que você vai vender suas férias porque você quer a grana das férias, você está condenando o seu futuro. Quando você resolve que entre você ir viajar, nem que seja só 2 dias no feriado chuvoso, você vai preferir ficar no sofá assistindo jogo de futebol, você está condenando o seu futuro. Qualquer coisa que você abra mão de fazer por conta de um conforto, você está condenando o seu futuro. Então, o publicitário verdadeiro, o publicitário raiz, se é assim que é para ser, é o cara que sabe de tudo, de qualquer assunto. Tudo, tudo. Se ligar a televisão e estiver passando um documentário sobre o budismo na Tailândia, o cara tem que parar e assistir o documentário. Não importa se ele é muçulmano, não interessa. O que interessa é que ele tem que saber tudo sobre tudo. Então, se ele vai numa loja comprar um sapato, ele tem que conversar com o vendedor. Ele tem que descobrir se o vendedor vai de metrô, vai de trem, se acorda de madrugada, como é a vida do cara, se é fácil, se é difícil. Isso tudo é portfólio na cabeça dele. Isso tudo vai montando um HD de informação e de percepção que não tem tamanho. É isso que faz o cara ser bacana. Não é ele ficar dentro do site do clube de criação olhando referências de comerciais. Isso é bom? Claro que isso é bom. Mas isso não vai fazer dele gênio. Isso vai fazer dele um cara cheio de referências, só. Como uma pessoa que leia 2.000 livros e não entendeu nenhum. Não adiantou nada ler. É melhor tomar o avião e descer na França e estudar a Revolução Francesa dentro do castelo. Aí você vai entender quem foi o rei da França. Então, é viver e investir nisso. Se você investir em você, investir em falar línguas que parece que elas não têm nada a ver com a vida, mas elas têm, elas sempre têm. Para gente que trabalha com comunicação, nada é demais, absolutamente nada. Você sempre vai ter uma oportunidade e uma situação que você vai levar sua cabeça para alguma coisa que você viveu e naquele momento aquela história faz sentido. Então tudo o que se pode viver é necessário quando a gente pensa em qualquer coisa de comunicação. Não precisa ser só publicidade, qualquer coisa de comunicação. O seu inventário é que faz de você melhor ou pior. E eu sempre me dei muito bem por causa disso. Eu sempre fui uma pessoa que desde o meu primeiro dia de trabalho eu passava 6 meses planejando as férias e depois eu passava 6 meses me divertindo com as férias que eu tinha vivido. Então eu passava o ano inteiro viajando. Eu vivia 6 passados e eu vivia 6 futuros, sempre. E isso me fez uma pessoa criativa, isso me fez uma pessoa livre, isso me fez uma pessoa com capacidade de conversar. Eu sempre tive um perfil de mídia muito mais com cara de criação, muito mais com cara de ativação. Hoje o mercado fala demais em conteúdo, demais. Eu ganhei prêmio fazendo conteúdo há 20 anos atrás, quando eu não tinha nem esse nome. Eu tinha outro nome, não tinha nome na real. Faz 20 anos. Por quê? Porque eu sempre fui muito focada nisso. Eu sempre entendi que mídia não são meia dúzia de canais. Mídia é qualquer coisa que você fale com o consumidor. Antigamente, a mídia era o cara da conta. E, na real, ele nunca poderia ter sido o cara da conta. Mas, hoje, a mídia anda muito junto com o planejamento estratégico. O planejamento estratégico nem tinha toda essa força que tem. Mas ele nasceu justamente por conta de um espaço que não existia de domínio do consumidor. Não existia alguém que tinha profundo conhecimento do consumidor. Quem passou a fazer esse trabalho foi o planejamento estratégico e que na maior parte das agências hoje anda junto com a mídia, porque quem conhecia de gente até então era a mídia, sem conhecer muito, não tinha o conhecimento ideal, mas ainda assim era quem conhecia um pouco mais. Então, é fundamental estar perto de coisas e de pessoas. É fundamental viajar, é fundamental conhecer culturas, é fundamental conhecer o Brasil, porque você vai falar com gente que compra sabonete no meio da floresta. Então, não adianta você só conhecer a Vila Olímpia. A Vila Olímpia não é o Brasil. A internet não é o Brasil. A internet fala com um nicho de pessoas que é um ovo.
Mas somos nós, então a gente acha que fala com todo mundo, mas não fala. Quem fala com todo mundo é a Rede Globo. A Rede Globo, se eu for no meio da floresta, numa aldeia indígena, os caras estão assistindo novela. Então, mídia é isso. Mídia é você entender a vida real. E não o LinkedIn e nem o Instagram. Isso tudo tem seu valor. Tudo tem. Mas isso não forma marca. Isso não forma marca, isso não vende produto sozinho. Isso vende por 15 dias. Vende, claro que vende. Mas a longo prazo, Omo é uma marca da Unilever que tem 90% de aceitação no mercado de donas de casa. Com certeza absoluta, se eles não tivessem, desde que a marca começou, investido muito dinheiro em televisão, ele não ia chegar nesse número. Então, a gente precisa entender de comportamento para poder entender de canais de comunicação. E comportamento, e atitude, e as suas experiências vai fazer de você um cara brilhante. Acredite.